Uma boa noite a todos que estão me ouvindo. Para quem não me conhece, meu nome é Joyce. Graças e paz. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo uma história que se iniciou com fome, morte e perda. Mas a misericórdia de Deus teve um fim feliz. A Bíblia relata a história de Ana e as suas noras órfã e Ruth. E houve uma fome na terra de Judá. A palavra de Deus diz, né? E Elimeleque e sua esposa Noemi e seus dois filhos, Malom e Quilion, vieram para o campo de Moabe e ficaram ali por causa dessa fome. Vieram morar em Moabe. E logo quando eles chegaram em Moabe, morreu Elimeleque, esposa de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos. E eles se casaram, né? Os filhos de Noemi se casaram com mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. E ficaram ali, se casaram e ficaram ali quase 10 anos. E aconteceu que morreram também os filhos de Noemi, vieram a falecer também. E essa mulher, ela ficou desamparada. E seus dois filhos, ela ficou desamparada, né? Pelos seus dois filhos e o seu marido. E Noemi ficou sabendo que Deus havia abençoado a cidade de Judá. Quer dizer, a fome havia acabado, a seca acabou, não existia mais fome, já tinha fartura de alimentos. Então, Noemi, ela chamou as suas noras, Ruth e Órfã, e falou para elas voltarem para os seus pais, para a casa das suas famílias, porque Noemi disse assim para ela voltar, porque Noemi ia voltar para o seu povo, para ajudar, né? Voltar para ajudar, já que ela não tinha mais marido, não tinha mais filhos, né? E nem podia ter filho mais, casar. Ela se sentia uma mulher triste, amargurada, e ela falou: vou voltar para minha cidade. E a palavra de Deus diz que elas choraram, né? Elas não queriam deixar Noemi. Eu creio que a Noemi era uma sogra agradável, era uma sogra muito boa para elas, né? Então a órfã voltou, né? Teve que voltar. Mas Ruth, ela preferiu ficar com Noemi. Em meio às dificuldades, Ruth deu um testemunho de amor para sua sogra. Deu um testemunho de amor. Ruth, ela respondeu para Noemi, está lá no capítulo 1, versículo 16 e o 17. E ela disse assim: eu não vou me afastar de ti, não me insista. Não me insista. Aonde a senhora for, eu irei. Aonde que a senhora pousar, eu passar a noite, eu passarei também a noite com a senhora. Eu não. Aonde que a senhora morrer, eu também morrerei. Aonde a senhora comer, eu também comerei. E aonde a senhora morrer, também morrerei e ali serei sepultada. Quer dizer, ela falou: não, eu não vou deixar a senhora de maneira nenhuma. Eu não vou abandonar a senhora. Eu vou com a senhora para a sua cidade. Ela falou: o teu povo será o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Que me faça assim
o Senhor, em outros tantos, se outra coisa que faça me separar de ti, se não se for pela morte. Que ela quis dizer, só ia separar pela morte, que ela não ia abandonar Ruth, aliás, Noemi. Então, gente, o amor de Ruth por Noemi é um exemplo, né, de amor, não é mesmo? Que exemplo de amor que ela tinha por Noemi. Era um amor profundo que ela teve. Isso é também porque provavelmente Noemi amava a Ruth, né? Amava ela. E o que acontece? Às vezes você esteja vivendo uma crise em um relacionamento conjugal, e você reclama: meu esposo não me ama, não demonstra carinho comigo. Mas será que você o ama? Às vezes, para nós vencermos crises, carências afetivas, nós precisamos amar também, como Noemi amou a Ruth, né? Noemi amou a Ruth e Ruth passou a amar Noemi. E ela ganhou amizade, né? Ela ganhou amizade. Ruth, ela deixou um exemplo de amizade. A principal virtude de Ruth era perseverança nos propósitos. Ela foi uma mulher firme. Ela foi uma mulher firme. Então, nós devemos perseverar, continuar firme, continuar com os nossos propósitos, não abandonar o caminho. Quando nós falhou, continue. Caiu, levanta, continue. Agora, desistir não, né? Não desistir. É doloroso, mas tem que persistir. Nós temos que persistir em tudo que nós vamos fazer, em todos os propósitos que nós colocarmos no coração, nós continuar até o fim, não desistir. Há mulheres que às vezes perdem algum dos seus filhos, ou às vezes perde o seu marido, em algum bem, às vezes, né, qualquer, e não consegue ficar um longo tempo sem conseguir superar a perda. Eu perdi também, tive muitas perdas na minha vida. A primeira perda que eu tive foi minha mãe. Aos 10 anos, minha mãe faleceu, eu tinha 10 anos. Hoje eu tô com 62 anos. Então, perdi minha mãe, depois eu tive a perda eu perdi meu pai, perdi o meu primeiro esposo há 10 anos, ele faleceu. Perdi o meu segundo esposo, que eu tornei casar. Perdi, nós somos em 6 irmãos, eu perdi 2 irmãs e 2 irmãos. Eu só tenho um irmão ainda, que está vivo. E muitas outras coisas, né? Que se a gente for falar tudo, mas graças a Deus eu consegui superar a perda, né? Com a ajuda de Deus eu consegui superar. Mas Noemi, com todas essas perdas dela, ela superou a perda, né? Ela superou a perda e a dor financeira, que abateu a família de Noemi. E Ruth, ela aprendeu com a sua sogra, Noemi, a ter fé, quando ela também passou por perda, ela também perdeu, né, o seu esposo, Ruth, né?
e ela não desanimou, ela não se desesperou. Ruth não se desesperou. Ruth aprendeu a suportar as perdas. E às vezes, as perdas às vezes faz parte das nossas vidas, não é mesmo? Nós passamos por perdas, nós sentimos tristezas, momentos de dor, e você sente falta, né? Não é mesmo? Não consegue se reconectar por falta, não consegue se reconectar com a vida. E não consegue se reconectar com a vida. Se você se reorganizar, se fortalecer, nós precisamos de se reorganizar, de se fortalecer, para nós se tornarmos mais fortes, né? Tornarmos mais fortes com as nossas forças interior e seguir em frente, como Ruth fez. Ruth foi uma mulher determinada. A primeira coisa que Ruth fez quando ela chegou na cidade de Judá com a sua sogra, ela foi procurar um emprego para trabalhar, para sustentar a sogra dela, o amor que ela tinha, né? Ela se apegou tanto com a sogra, ela foi procurar um emprego para trabalhar e sustentar a sogra dela. Gente, não abandone sua sogra, quem tem sogra, ame ela, não abandone. Tem muitas pessoas, tem filhos que colocam a mãe no asilo porque não tem quem cuida da mãe. Às vezes a nora não aceita, não quer cuidar. O asilo não é ruim, ali eles têm todos os cuidados, eles cuidam muito bem, né? Mas é que a mãe, o pai, às vezes sente aquele amor no coração, eles queriam estar junto com a família. Então, você que tem uma sogra, sogro, cuide deles. Quando eu tinha minha sogra também já faleceu, né? Eu amava minha sogra, eu gostava demais da minha sogra. Quando ela faleceu, eu também sofri um pouco, porque eu gostava, eu tinha ela como uma mãe, que eu não tinha mãe. E ela era muito boa para mim. E o meu segundo casamento, eu não tive sogra, a mãe dele já era falecida. E agora, eu estou no terceiro casamento, tornei me casar, tenho sogra. E eu estou aprendendo a amá-la também, amar a minha sogra. Sabe? É muito importante isso para nossa vida. Acolher a nossa sogra como se fosse a nossa mãe. A esposa, né? Aliás, a mãe dos nossos esposos. Então, a Ruth, ela foi procurar emprego para trabalhar, para sustentar a sogra, né? E ela foi trabalhar no campo de Boaz. Boaz era um grande homem. Hoje eu não vou falar sobre Boaz, porque para não misturar as coisas, é grande ali, é do 1 ao 4 os capítulos, mas tem riquezas ali pra gente, muitas coisas importantes. Eu vou fazer um outro vídeo, um outro dia, para mim falar sobre a vida de Boaz, como foi a vida de Ruth no trabalho dela. Eu sei que ela foi trabalhar, que eu vou falar no momento, com Boaz. E não sei se é possível que ela tenha contado sobre as suas aflições com Boaz. Mas ela sabia que havia um determinado propósito por Deus. Ruth, ela casou com Boaz no final. E ela foi bisavó do rei Davi. E ela entrou na genealogia de Jesus Cristo. Como eu disse, um outro dia eu vou comentar sobre isso aí. Olhe lá se vocês quiserem, olhe se vocês quiserem ler as histórias, quem ainda não leu, quem não conhece, né?
Lê lá em Ruth, tá? A história dessas mulheres guerreiras, que ali elas têm muitos, nós temos muitos que aprender com elas. Amém? Dê o seu like, compartilhe, tá? Comente. E eu já agradeço por vocês estarem aqui comigo até agora. Muito obrigada. Um grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo.